BB Seguridade segue voando e o lucro salta 49,3%. BB Seguridade registra lucro recorde no primeiro trimestre de 2023, o maior em 10 anos. BB Seguridade supera o guidance de longe. Essas eram as manchetes que rondavam a internet após o resultado do primeiro trimestre de 2023 da BB Seguridade. Mas a realidade das ações tem sido diferente. Desde a divulgação do resultado, as ações caem mais de 10%, e isso em momento de alta da Bolsa de Valores. O que aconteceu com a BB Seguridade? Mas antes, considere se tornar membro do canal para você ter acesso aos meus preços tetos, inclusive da BB Seguridade e outras seguradoras, e também acesso a vídeos exclusivos. O maior nível custa apenas R$ 7,99 e eu tenho 15 anos de experiência na bolsa. É a barganha do YouTube. E a percepção que muitos analistas têm, e eu concordo absolutamente, é que o resultado da BB Seguridade não foi ruim, mas frustrou o mercado, que parecia estar esperando mais. Naturalmente, vemos investidores se desfazendo das ações nos últimos dias. Isso é uma matéria de ontem e hoje a BB Seguridade segue em queda. Todos os meses eu trago as prévias mensais para vocês da BB Seguridade e da Caixa Seguridade, e nessas prévias mensais tem uma boa parte do desempenho operacional que devemos esperar da BB Seguridade e da Caixa. E nessas prévias eu havia falando que a BB Seguridade estava com bons números, porém a Caixa Seguridade estava com números melhores. E foi essa a reação do mercado após o primeiro trimestre. A Caixa Seguridade seguiu a subir, enquanto a BB Seguridade vem a cair. E não foi ruim os números da BB Seguridade. Apenas o mercado estava esperando números talvez meio irreais, ou ainda uma realização de lucros. Nós já vamos ver isso. E olhando o resultado da BB Seguridade, nós temos aqui uma melhoria nos prêmios ganhos retidos. Isso mostra um bom operacional avançando aqui em crescimento, e ao mesmo tempo que o seguro, a sinistralidade agrícola no primeiro trimestre tivemos impacto no ano passado, e agora teve uma colaborada com um cenário muito melhor agrícola. A gente vai ver o que esperar mais para frente. Isso aqui ajudou muito o primeiro trimestre. Nos próximos trimestres nós não devemos ter esse salto tão grande exatamente por conta disso. E nós temos a parte de corretagem, onde ela foi bem também, teve uma evolução, também ganhou um pouquinho mais com a taxa de gestão, demais componentes deu um impacto aqui. Isso foi a parte operacional, que é a principal da empresa. Do outro lado, o resultado financeiro, que é uma bela proteção em momentos de Selic alta, nós temos também resultados bons, onde ela se aproveitou da Selic em alta, porém ela já fez algumas movimentações se preparando para um aumento da inflação e diminuição da Selic. Ela deu ali uma movimentadinha suave para ficar mais protegida para o futuro. Tenha sempre em mente que a BB Seguridade ela tem uma proteção ao ambiente econômico. Isso aqui nos dá um certo entender para onde vai a BB Seguridade e entender os riscos. Lembre-se, quando o ambiente econômico está bom, normalmente o resultado financeiro vai mal porque a Selic fica em baixa. Será que isso vai acontecer no fim do ano? Então, o resultado operacional tende a melhorar, as pessoas tendem a procurar mais seguros, as empresas, então tudo fica melhor para a pessoa aí procurar os seguros. Quando o ambiente econômico está ruim, o operacional dá uma quedinha, o pessoal tem mais dificuldade de ter seguros, acaba correndo mais riscos, mas faz parte, né? E aí o resultado financeiro dá uma turbinada, porque a Selic acaba ajudando, né? No momento aí de investimento da própria BB Seguridade, ela faz o resultado aqui financeiro ajudar ela naquele dinheiro dos prêmios. E aí fica a grande questão, será que a BB Seguridade pode despencar nas cotações como aconteceu no passado recente? Vale destacar que essas cotações caíram por conta que os lucros vinham caindo. Cotação segue lucro, o lucro caiu, lateralizou um pouquinho e aí depois veio uma recuperação, o que fez as cotações subirem demais. E essa queda aqui foi muito exagerada. Obviamente, quem comprou aqui se deu muito bem, conseguiu ter uma visão muito à frente. Só que o problema é quem foi comprando no início da queda. O cara realmente amargou muito a queda. Não foi tão ruim assim porque a ação subiu depois, porém não é algo que ninguém quer estar fazendo. A gente não precisa acertar o fundo, mas a gente quer comprar aqui nos bons preços. Então fica a pergunta, será que a BB Seguridade nessa queda já está engatando uma nova queda para acertar aqueles fundos que fizeram há pouco tempo? É isso que a gente tem que entender. E para entender para onde vai a cotação, o máximo que a gente pode fazer é tentar entender para onde vai o lucro, porque a cotação é o mercado que decide, na verdade, mas tem uma certa
conexão, uma certa não, uma forte conexão com o lucro, e aí, se de repente descolar muito, é oportunidade. Será que vai cair muito a BB Seguridade? Vamos dar uma olhada então. Então vamos fazer um checklist dos principais problemas que a BB Seguridade enfrentou nesse período. Um deles foi a pandemia. Nós não podemos cravar que realmente acabou para sempre, mas vamos dizer que sim, né? Que não é mais um risco. O segundo seria que a sinistralidade do agro, que em alguns momentos atrapalhou, e nós já vamos ver sobre isso, me parece estar num momento mais tranquilo. A IRB sofreu muito com isso, enquanto a BB Seguridade quase que tirou de letra. E ao mesmo tempo, para compensar qualquer eventual problema, nós temos um crescimento tão grande aqui no agro, ela cresceu tanto nesse período que já deixa ela em outro patamar. Então o agro é uma parte muito representativa da empresa. Temos que ficar de olho sim na sinistralidade, mas é uma especialidade da BB Seguridade, assim como é do Banco do Brasil. Eles são bons nisso e teve um crescimento muito forte, tende a continuar tendo um crescimento forte. Só isso já deixa a empresa em outro patamar, além de todos os crescimentos de todas as frentes que ela evoluiu muito bem. Então, em termos de crescimento, a empresa já cresceu a receita para deixar ela outro patamar do que era ali em 2020 e 2021, né? Também tivemos o descasamento IGPM e IPCA. Isso aqui deu uma tranquilizada muito boa. Podemos ver que realmente aqui em algum momento ainda tem positivo, negativo, negativo. Ela deixa até mais claro aqui para a gente, bem nítido, né? Que isso aqui impacta. Ó. Se a gente fazer a limpeza, vai ver o lucro verdadeiro aqui sem o descasamento, é o lucro recorde da empresa. E no próximo talvez seja negativo de novo ou talvez seja positivo, não sabemos. O fato é que dificilmente pega 3 sequências negativas, mas esse problema já é bem menor. Você vê que a proporção dele ali é bem menor do que era antes. Porque está mais equilibrado o IGPM e IPCA nesse momento. Parou aquele IGPM disparado como estava em alguns momentos, né? Então deu essa tranquilizada. E o outro ponto seria o resultado financeiro, né? O resultado financeiro está forte, melhorou o resultado da empresa. E isso nos deixa entender o seguinte: a empresa conseguiu melhorar o seu operacional, não só no agro, como em toda a empresa, em meio ao aumento da Selic. Está continuando a crescer. Quando essa Selic cair, beleza, o resultado financeiro vai ser prejudicado, mas vai ser compensado provavelmente, pelo menos com um crescimento ainda maior na parte operacional, assim é pelo menos o histórico dela, né, das empresas de seguro. Então, eu não vejo, olhando aqui num primeiro momento, riscos à BB Seguridade de voltar a patamares nem próximos daquele que ela esteve antes. Vamos analisar daqui a pouco um pouquinho aqui na questão da sinistralidade. Outro ponto importante é ficar de olho que a melhor visibilidade sobre os prêmios da BB Seguridade será tida após o Plano Safra, tá? Esse Plano Safra, ele deve acontecer aqui entre o final do segundo e o começo do terceiro trimestre, definido pelo governo federal, tá? E aí a gente vai ter um pouco mais de visibilidade. E vale destacar que a sinistralidade no segmento agrícola foi bem melhor do que o esperado. O fenômeno El Niño atingiu só uma pequena parte do Rio Grande do Sul, foi bem menos do que no ano passado, que atingiu aí áreas bem maiores. Então, só isso aqui já seria suficiente para colocar a BB Seguridade para fazer acima da média do guidance. E ainda teve outros bons pontos que ela nos mostrou. Então, a BB Seguridade já tende a vir de resultados bons, né? Essa é a perspectiva que nós temos. Não tem nada de grande problema. Mas isso não quer dizer que as cotações não possam cair mais, mas não dá uma certa visão de que não vai ter aquela queda gigantesca como aconteceu lá naquele passado. Vendo que não tem nenhum grande motivo para a queda da BB Seguridade, se eu fosse resumir essas quedas, eu resumiria com a frase do Warren Buffett, que diz que o mercado é feito de pessoas. Essa frase nem é tão famosa, mas para mim é muito marcante, porque pessoas agem com o emocional que jogam as ações para cima e o emocional que jogam as ações para baixo. Isso é muito importante de ter em mente, porque os fundamentos sim vão mandar no longo prazo, vai ser total, absoluto fator do sucesso, mas no curto, às vezes até no médio prazo, é bom ficar atento com o emocional que vai exagerar para baixo, dando grandes oportunidades e às vezes exagerar para cima, dando momentos de venda. Não é o caso da BB Seguridade. Houve uma alta muito forte, mas não dá para chamar necessariamente de exagero. Quando eu vendi a BB Seguridade nesse ponto aqui, nesse dia, fiz um vídeo na época, eu falei que jamais eu estava vendendo porque ela perdeu os fundamentos, alguma coisa do tipo, mas porque
Eu tava ali alocando um pouco melhor o capital naquele momento, a BB Seguridade entrou porque estava de graça, às vezes eu faço isso, tem a Bradesco que está na minha carteira por conta disso, depois eu reavalio e com essa queda já tá voltando ao meu radar novamente porque ela tá caindo justamente no momento que as ações estão subindo muito. Então, olha só o descasamento, aqui as ações na baixa e ela em alta, aqui as ações na alta e ela caindo. Então, parece ser um universo perfeito. Mas enfim, a tática cada um vai definir. Pode ser vendendo put, pode ser comprando, pode ser esperando mais um pouco. Ela parece estar querendo resistir aqui aos 30,40, ainda teria os 29 aqui, já fica mais interessante novamente, né? Não se esqueça de deixar o like no vídeo, conferir se você está inscrito com o sininho ativo para não perder vídeos como esse. Comenta aí se você tem BB Seguridade ou está de olho. Um abraço e até o próximo. Valeu!